de estar com os irmãos aqui, é sempre uma alegria muito grande. Essa igreja aqui já é a minha segunda casa, é a igreja, eu tenho certeza, depois da igreja que eu congrego, que é a Devec Taquara, e depois da nossa igreja sede, é a igreja que eu mais venho, e eu já vim aqui até em cultos que eu não era o pregador. Algumas vezes eu prego domingo, e passo aqui antes, e já conversei algumas vezes com o pastor Alessandro. Então eu me sinto em casa aqui na primeira igreja do Nazareno. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do querido pastor Alessandro. Deus abençoe pastor Alessandro, toda a sua casa, todo o corpo pastoral dessa igreja. Deus abençoe meu amigo que está do meu lado esquerdo aqui pregando junto comigo. Deus abençoe a igreja, você que veio. Eu tenho uma palavra de Deus no meu coração para você. Eu tenho uma instrução importante. O pastor Alessandro me antecipou muito bem, foi muito feliz, dizendo que no dia 31 de outubro, que cai no sábado, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que foi a cisão que aconteceu entre os protestantes e a Igreja Católica, foi, sem sombra de dúvidas, um dos acontecimentos mais importantes, não apenas para a nossa história como pessoas cristãs da igreja evangélica, mas foi um dos acontecimentos mais importantes para o contexto de Ocidente, que é o contexto que nós vivemos. Por exemplo, a questão da separação entre o Estado e a igreja foi um benefício da Reforma Protestante. A questão da mobilidade social, onde as pessoas eram permitidas trabalhar e obterem algum lucro com isso. Antes da Reforma Protestante, o lucro era pecado, então as pessoas conseguiam ter uma mobilidade social de crescer na vida. A questão da universalização do conhecimento foi um ganho da Reforma Protestante. Para você ter uma noção, a principal universidade hoje do mundo, que é Harvard, tem o nome de um pastor congregacional. Ele se chamava John Harvard, foi o fundador da Universidade de Harvard. As outras universidades mais importantes dos Estados Unidos, Yale e Princeton, foram criadas por comunidades, por pessoas, por cristãos, por igrejas que se reuniram e criaram aquelas universidades. Então há um ganho positivo para o Ocidente como geral, em todos os aspectos, com a Reforma Protestante. E para nós há algumas lições espirituais que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, na epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, para a nossa reflexão. Romanos, epístola aos Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos. Sexto livro do Novo Testamento, epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quem já achou, diga eu amo Jesus. Quem não achou, diga eu também. Que eu esperaria você encontrar. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela... Toda a igreja, mas o justo viverá pela... Mais uma vez, o justo viverá pela... Esse aqui foi o texto que motivou, ou que levou à conversão, o reformador mais importante de todos, que foi Martim Lutero. Mas para você entender bem como se deu isso, eu preciso te explicar um pouco de alguns acontecimentos que antecederam o dia 17, ou melhor dizendo, ao dia 31 de outubro de 1517. A história começa no Calvário, em João 19, naquilo que a gente entende espiritualmente que foi o início da igreja, quando Jesus estava na cruz do Calvário, se entregando pela humanidade. Em João 19, a partir do verso 30, diz a Bíblia que ele gritou: está consumado. Após gritar está consumado, ele entregou o Espírito, e um soldado veio com uma lança e furou o lado de Jesus com uma lança,
e logo após furar o lado de Jesus, a Bíblia diz que saiu muito sangue e água, e a gente entende que ali foi um simbolismo espiritual, porque quando uma mãe está prestes a dar à luz, a bolsa dela rompe, e a bolsa é composta de sangue e água. Então quando o soldado furou o lado de Jesus e começou a sair sangue e água, era sinal do nascimento de uma bolsa espiritual, e de que um nascimento ia acontecer. E qual foi o nascimento que aconteceu no Calvário? Foi da igreja de Mateus 16:18, pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, simbolicamente, a igreja não nasceu no cartório, a igreja não nasceu na mente de homens, a igreja não nasceu de um projeto humano, não foi ideia dos primeiros missionários que vieram de lá dos Estados Unidos para fundar a igreja aqui. A igreja é um projeto de Deus, e nós nascemos espiritualmente no Calvário. Aleluia! Então, logo após isso acontecer, um outro dia importante para a nossa história é o dia da ressurreição de Jesus. Você sabe que ele entregou o Espírito, e no terceiro dia nem a morte, nem principados, nem potestades conseguiram segurar, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou, e Jesus está vivo. E o dia da ressurreição é, sem sombra de dúvidas, um dos dias mais importantes para a história da nossa fé, uma vez que a gente entende que muitas pessoas morreram na cruz. Muitas pessoas foram crucificadas em todo o tempo do Império Romano. Desde os fenícios as pessoas eram crucificadas, mas apenas um foi crucificado sem pecado nenhum, e ao terceiro dia ressuscitou, foi Jesus Cristo. Logo após o dia da ressurreição, Jesus se revelou e apareceu algumas vezes para os discípulos. Numa delas ele disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque aí então, após serem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, o Espírito Santo desce, e as línguas são repartidas como que de fogo, e a Bíblia diz que a partir de então há um grande crescimento da igreja. A igreja começa pregando, e uma mensagem apenas, Pedro ganha mais de 2.000 pessoas para Cristo. Já em Atos capítulo 8, o evangelho rompe a barreira social, rompe de ser apenas pregado para os judeus e começa a ser pregado para os samaritanos. Em Atos capítulo 9 a gente vê que Paulo, que era Saulo, se converte após um encontro milagroso com Cristo, e Paulo vai ser a figura que mais vai pregar o evangelho aos gentios. Em Atos 15 acontece uma deliberação importante na igreja em Jerusalém, onde eles fazem uma cisão entre os judeus e os cristãos, podemos entender assim, quando a Bíblia diz que pareceu bem aos apóstolos e primeiro ao Espírito Santo dizer àqueles que eram gentios, que não eram judeus, que para que eles fossem salvos bastava apenas crer em Jesus, de modo que desde Atos 15 não foi mais exigido para os gentios que se convertessem ao evangelho a circuncisão, a observação das tradições judaicas, mas passou a ser entendido que a salvação era por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo, e isso era suficiente. E ali de Atos 15 em diante, alguns acontecimentos que são extrabíblicos e são históricos, mas que impactaram também a igreja, como por exemplo no ano 65 ou 63, se não me falha a memória, quando Roma pegou fogo, e infelizmente ou felizmente, o único bairro que não pegou fogo com Roma, um dos poucos bairros que não foi atingido pelo incêndio, que há quem diga que foi feito pelo próprio Nero, que era o imperador, foi um bairro de cristãos, de pessoas que professavam a fé em Cristo, e por causa disso a perseguição passou a ser intensa, e foi se intensificando, porque os cristãos passaram a ser perseguidos não apenas por não confessar o imperador como Senhor, eles diziam que só Cristo era Senhor, mas também por serem acusados de terem posto fogo em Roma, de modo que a perseguição foi se intensificando. No ano 70 depois de Cristo houve a invasão de Jerusalém, Jerusalém foi destruída pelo general Tito, e de lá até o ano 303, a igreja foi perseguida, a igreja foi humilhada. Os irmãos que trouxeram a fé até nós tiveram que pagar com o preço do próprio sangue. Eles eram lançados em covas para serem engolidos por animais selvagens, eles eram vítimas de gladiadores na arena, no Coliseu, eles eram vítimas de espetáculos cruéis. Em algumas noites eles pregavam cristãos em cruzes e ateavam fogo, de modo que os cristãos morrendo, queimados, iluminavam cidades inteiras. Então para o evangelho chegar aqui foi pago um preço,
Primeiro o preço de Jesus, depois o preço daqueles que fizeram de tudo e que pagaram com a própria vida a fé que tinham e não negaram a Cristo. E sempre que eu penso nessa história, eu fico vergonha às vezes das minhas atitudes e com a atitude de muita gente na nossa geração, porque as pessoas iam até as últimas consequências por causa de Jesus, perdiam a vida por causa de Jesus, e tem gente que não consegue dizer não hoje para o pecado, e tem gente que tem vergonha de dizer que é crente hoje na escola, tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão, tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia e bota ela só no celular, para não ter que andar com ela pela rua. Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: acorda, Jesus pagou um alto preço pela tua vida, honre a fé que você recebeu. Então foi pago um alto preço. No ano 303 depois de Cristo, houve uma reviravolta na igreja, e foi a reviravolta social que a igreja nunca experimentou. Foi da noite para o dia. A história conta que o imperador Constantino teve uma visão, e nessa visão ele via uma cruz pegando fogo, e algo escrito que dizia: sobre este emblema vencerás. Então o imperador colocou aquele emblema, a cruz, nos escudos dos soldados e mandou que eles fossem para a batalha. Eles venceram algumas batalhas com aquele emblema. Quando eles voltaram da campanha militar, Constantino então transformou o cristianismo, da noite para o dia, de religião relegada, de religião perseguida, a religião oficial do império, de modo que ele mesmo se converteu, a mãe dele se converteu, e de modo que desde então os principais nobres tinham que ser cristãos, porque era a religião do imperador. Essa transformação, essa mudança brusca social foi bom por um aspecto e foi ruim por outro. Foi bom pelo aspecto de que as pessoas passaram a ter liberdade religiosa. Foi bom pelo aspecto de que com essa liberdade o pensamento teológico floresceu mais. Foi nesse tempo que apareceu Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da história da igreja. Foi nesse tempo que a igreja podia ser igreja. Então houve uma amainação, um cessamento completo da perseguição contra os cristãos. Essa foi a parte boa. O pessoal não morria por ser de Jesus, o pessoal não morria por ser cristão. Agora também teve a parte ruim. E a parte ruim da institucionalização do cristianismo como religião oficial do império foi que as pessoas começaram a aderir ao evangelho não por convicção, mas por conveniência. De modo que a porta de entrada para a igreja não era mais a conversão, mas a conveniência. Era conveniente ser da mesma religião do imperador. Era conveniente professar a mesma fé que o imperador professava. Então as pessoas começaram a fazer parte da igreja sem serem convertidas. E isso é um grande problema. E isso é algo que tem que abrir os nossos olhos. Porque entrar pelas portas da igreja não faz você nascer de novo. Estar aqui não é sinal de que você é convertido. Dizer que é crente não é sinal que você recebeu Jesus de fato no seu coração. O que demonstra que você recebeu Jesus é um novo nascimento, a conversão e a entrega da tua vida completamente a Ele. Aleluia. Então por causa disso, muito sincretismo foi entrando na igreja, e do ano 303 até 1517, que foi quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, houveram muitos movimentos dentro da igreja. Houveram os movimentos de monastério, onde as pessoas perceberam que a igreja tinha se corrompido muito, e eles se isolavam em monastérios, no meio do mato, longe, para conseguirem viver a fé cristã de forma plena. E houve o movimento dos pré-reformadores, com homens muito conhecidos, figuras muito conhecidas, o tempo não me permite falar, como Savonarola, John Wycliffe, que tinha o propósito de traduzir a Bíblia para o inglês, para que todo o povo tivesse acesso. Foi martirizado, não conseguiu concluir, os discípulos dele concluíram. E talvez um dos mais expressivos dele foi John Hus, que 100 anos antes da reforma, já profetizava que ia acontecer uma reforma e que seria imparável. E agora a gente vai chegando em Martinho Lutero, que tinha sido criado pelo pai de uma família de pessoas nobres na Alemanha, para ser advogado. Mas após um incidente onde um raio caiu, um amigo dele morreu, e ele permaneceu vivo, aquilo o inquietou de tal modo, que ele percebeu que aquele livramento não tinha sido sorte, tinha sido um propósito de Deus na vida dele. E só mais um parêntese aqui, para a gente não ficar muito num tom de aula, a gente precisa discernir que certos livramentos não foram sorte, foram sinais de que Deus tem um propósito na nossa vida.
Aquele carro bateu e você não morreu, não foi sorte, foi Deus na sua vida. Aquele tiroteio aconteceu e nenhum tiro pegou em você. Você está vivo aqui hoje, não é sorte, isso é Deus dizendo: eu tenho um propósito para a tua vida nesta terra. E aí, após isso, Martinho Lutero voltou para casa e disse para o pai que ele participaria da igreja, se entregaria à igreja, e ele desde então foi fazer parte de uma ordem de monges agostinianos. Após isso, ele foi se envolvendo com a leitura bíblica, aprendeu latim, que era a língua que a Bíblia era escrita, e começou a se indignar com algumas coisas que ele lia e percebia que estavam contrárias. Ele foi se inquietando com questões próprias dele também, porque por mais que Lutero fosse um homem de Deus, ele tinha defeitos, ele tinha contradições em si, ele tinha questões por resolver dentro de si, e estas questões e a indignação dele com a igreja bateu de frente com o momento em que uma das maiores basílicas seria construída, que é a Basílica de São Pedro. E aí, devido à construção dessa basílica, o Papa determinou que começassem a venda de indulgências, que seriam a compra de espaços no céu. As pessoas pagavam pelas indulgências e esse pagamento garantia a elas um lugar no céu, fazia elas terem um lugar bom no céu. E aí Lutero foi se indignando com isso, até que a história conta que um dia ele leu esse texto que está diante de nós, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Merecia um glória a Deus mais alto da sua parte. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. E aí, com base nisso, ele desenvolveu 95 teses e colou elas, cravou elas na porta da igreja de Wittenberg, que era a igreja que ele sempre pregava. E isso chegou até o Vaticano, e ali começou a reforma, foi o estopim da reforma. Muitos fatos históricos aconteceram, mas eu não vou me ater a eles. Mas logo após a reforma começar, e o povo começar a entender, Lutero foi traduzindo a Bíblia para o alemão e espalhando. Junto com isso, culminou com o espalhamento, foi favorável, porque esse acontecimento se deu no mesmo tempo em que uma invenção revolucionária foi feita, que foi a invenção da imprensa, por Gutenberg. Então, os historiadores comparam a invenção da imprensa, que era a capacidade de imprimir muitos livros rapidamente, com o advento das redes sociais e da tecnologia. Para você ter uma ideia de como a tecnologia revolucionou o nosso tempo hoje, a imprensa revolucionou naquele tempo. Aliás, se não fosse a tecnologia hoje, nós estaríamos vendidos à mídia principal. Porque antes desse advento de rede social, de tecnologia toda, a imprensa que escolhia quem seria eleito e quem não seria eleito. Então, para você ter uma noção, uma dimensão de como para aquele tempo foi revolucionária a invenção da imprensa, foi para o nosso tempo a criação das redes sociais e o desenvolvimento da tecnologia. Então Martinho Lutero foi espalhando e o movimento da reforma se consolidou. Junto com o movimento da reforma, a Igreja Católica criou o movimento da Contra-Reforma. E aí os herdeiros espirituais de Lutero criaram as 5 solas, que eram um resumo das 95 teses, para que essas solas, esses princípios, 5 solas, ou cada sola significa somente, sola é uma palavra em latim que significa somente, e eles criaram esses 5 somentes para que fossem princípios norteadores da igreja então chamada protestante. Então preste atenção nisso. Das 95 teses de Lutero, eles cunharam e perceberam 5 princípios gerais, que serviram para nortear a igreja protestante, servem para nortear a nossa vida, e se eu seguir esses princípios eu vou ser abençoado, e vou viver a vida cristã plena, e você também, diga aleluia por isso. Eu sei que talvez a pregação hoje está parecendo mais uma aula, mas eu conversei isso com o pastor Alessandro, porque enquanto eu preparava isso para os irmãos, esse estudo e essa pregação, eu confesso que eu entrei num momento de questionamento próprio. Eu pensei, meu Deus, vai ser quase que uma aula, e como é que vai ser? O culto é culto de libertação, diga aleluia por isso, não é EBD, mas aí sabe o que Deus falou com o meu coração? Deus falou no meu coração, que a libertação não acontece quando alguém roda no poder, mas acontece quando alguém aprende e ouve a palavra.
Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É quando eu conheço a verdade que eu sou liberto. Eu gosto de corinho de fogo, eu gosto de manto, eu sou assembleano, mas a libertação não acontece através do manto, acontece através do ensinamento da palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, os herdeiros da reforma cunharam esses 5 princípios que eu quero rapidamente compartilhar com você, que a gente conhece como os 5 solas da reforma, que são os 5 slogans, ou os 5 motes, dos 5 princípios principais. O primeiro sola da reforma é o sola scriptura. Isso é uma frase em latim que significa somente a escritura. Como naquele tempo o conhecimento era fechado, a igreja romana até então impedia o povo de ler a Bíblia. Ela era traduzida apenas para o latim, e só classes muito ricas ou sacerdotes religiosos conseguiam ler. Esse é um dos motes da reforma, porque a ideia aqui, o princípio aqui é o seguinte: é que a escritura deve ser conhecida por todos, é que a palavra deve ser espalhada para todos os lugares, porque os reformadores entendiam, e nós entendemos, que é a palavra que nos valida em Cristo. Aleluia! É a palavra a nossa regra de fé e prática. Eles entendiam, e nós entendemos, que a palavra está acima de qualquer tradição, seja ela boa ou não. A palavra está acima de qualquer palavra de homem. A palavra está acima de qualquer estatuto de igreja. Nós não vivemos mediante aquilo que alguém fala ou aquilo que alguém acha. Nós vivemos mediante o que a palavra de Deus diz para nós. Sabe? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Segundo a epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada, e boa para a instrução, e proveitosa para o ensino. Então você não tem que viver de acordo com o que alguém pensa, de acordo com o que alguém acha. Você tem que viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Irmãos, e esse sola escritura é próprio para esses dias, que estão surgindo pessoas que querem atualizar a Bíblia, entre aspas, querendo retirar passagens, colocar passagens ao bel prazer, tentando transformar a igreja em uma instituição, em um corpo politicamente correto. E nós precisamos reafirmar esse princípio, pregar isso e entender que não é a palavra que se adequa à sociedade, é a sociedade que se adequa à palavra de Deus. Não é esse livro que eu tenho que adaptar a minha vida, é a minha vida que eu tenho que adaptar a esse livro. Mereci um glória a Deus mais alto da sua parte. Não é a gente que vai adaptar a Bíblia àquilo que você quer ou àquilo que a sociedade quer. É a sociedade que vai ter que se adaptar e entender que isso aqui é o manual do Criador. Oh glória, eu sinto a presença de Deus nessa noite aqui. Oh glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que as pessoas estão querendo moldar as escrituras à sua vontade. Elas estão vivendo não de acordo com o que a palavra diz, mas de acordo com o que elas acham. Elas dizem: não, eu acho isso, ou eu acho aquilo. Ou tem um outro grupo que arranca trechos da Bíblia e diz: não, nesse trecho aqui eu acredito, esse texto aqui, essa parte da Bíblia já caducou, não serve mais, foi para aquele tempo. Não, é tudo para hoje. É lógico que a gente lê entendendo regras de hermenêutica, de texto e de contexto, mas a palavra não pode ser separada a pedaços, o que eu gosto e o que eu não gosto, não. Ou você crê nela toda e crê que ela é poderosa e revela para você quem é o Cristo, ou não crê em nada. Não dá para pegar pedaços. É assim. E tem gente hoje tentando achar falha na Bíblia, erro na Bíblia. Eu não lembro se foi John Wesley, que tinha uma fala interessante. Ele dizia: quando eu leio a Bíblia vejo muitos erros, todos eles na minha vida e não nela. Irmão, quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, no espírito do Evangelho, você não acha erros nela, você acha erros na sua vida.
Você não acha coisas na palavra que você tem que mudar, você acha coisas na sua vida que você tem que mudar. Eu vou repetir isso. Você não acha coisas na palavra que você tem que mudar, você acha coisas na sua vida que você precisa mudar. Aleluia. De repente para uma ou duas pessoas está soando agressivo, mas é palavra de Deus essa noite. Você precisa entender que você não vai ser mudado se não for confrontado. Deus mudou Saulo, mudou Paulo, confrontando ele no caminho de Damasco. Quando Deus quer te mudar, Ele vai usar a palavra, algum profeta corajoso para te confrontar, porque Ele não quer te perder para o pecado. Então o primeiro mote da reforma, o primeiro princípio da reforma é o sola scriptura, somente a escritura. O segundo princípio que esse movimento da reforma trouxe para nós é o sola gratia, ou seja, somente a graça. Por causa do aleluia ali eu vou repetir, somente a graça. Você pode repetir, somente a graça. Repete comigo, é a graça. Mais uma vez, é a graça. Diga para quem está ao seu lado, é a graça. De onde advém esse princípio? Advém de teses do Lutero combatendo a questão da compra das indulgências, onde se acreditava que pagando você receberia salvação e um canto ali no céu, de repente uma cobertura na Nova Jerusalém. Aí o Lutero vem ensinando, não há nada que você possa fazer para comprar salvação em Cristo Jesus, é pela graça. Aleluia, é pela graça. Não existe nada que você possa fazer que seja suficiente para comprar a sua salvação. Você não merece. Graça, você já deve ter ouvido isso 300 milhões de vezes. Vai ouvir 300 milhões e uma essa noite. Porque não é ouvir o que você nunca ouviu que vai mudar a sua vida, é ouvir aquilo que a palavra diz. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que está na epístola de Efésios, na de Tito, descrito de forma inteligente, espiritual e profunda por Paulo, que disse em Tito 2, 11 e 12: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou, trazendo salvação. Então eu quero te fazer um convite essa noite, a você viver uma vida pela graça de Deus e na graça de Deus. A gente pode separar as pessoas hoje, sobretudo no nosso ambiente cristão, em 3 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? Estou sozinho. Quantos tipos de pessoas? O primeiro tipo de pessoas são aqueles que querem viver pela lei, são aqueles que querem comprar com o próprio esforço a salvação. É gente que faz as coisas querendo ter mérito e acha que consegue comprar a Deus com algumas atitudes que tem boas. Na verdade, é esse tipo de gente que Paulo diz que cai da graça, porque confia na própria capacidade, e não na graça imerecida e no favor de Deus sobre as suas vidas. É gente que vem para a igreja, e essas pessoas têm uma tendência farisaica enorme, algumas que têm até uma vida cristã bem disciplinada, e algumas vezes não fazem por prazer, mas por disciplina, e por pensar que o jejum pode comprar Deus em alguma coisa, por pensar que ele lê 3 textos da Bíblia, 3 capítulos, dobra o joelho e fala: Deus, hoje eu li 3, hein? Anota aí. Por vir às vezes a um culto a mais que a grande maioria, por vir todos os cultos na semana, ele pensa: agora eu estou comprando Deus, ele vai ser obrigado em me abençoar. Você não merece nada. O apóstolo Paulo diz que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia.
Você sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia no tempo de Paulo eram as roupas do leproso, e você sabe que a lepra contamina na roupa. Então Paulo está dizendo, por mais que a gente faça coisas boas, até essas coisas têm motivações às vezes erradas, e a gente não pode comprar nada de Deus com isso. A gente recebe salvação não é comprando com jejum, com oração, é por graça, é por graça. O primeiro tipo de pessoas são esse tipo, que acha que pode comprar Deus. O segundo tipo de pessoas, e eu uso uma referência para falar sobre isso, que é o livro Discipulado, do Bonhoeffer, que ele diz que existem dois tipos de graça: a graça barata e a graça preciosa. O segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vive pela graça barata, que ele entende que graça é favor imerecido, então ele pensa assim: não preciso fazer mais nada. É graça, eu não fiz nada, então vou continuar não fazendo, tá bom? E tem gente que vive uma vida no pecado, no erro. E essa geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração onde muitos pregadores da hipergraça têm surgido. E quando a gente lê a Bíblia, irmãos, todos os textos que falam de graça falam também de responsabilidade. Eu vou repetir: todos os textos na Bíblia que falam de graça falam também de responsabilidade. Tito 2:11, que foi o texto que eu citei para os irmãos, que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, o verso 12 diz assim: e a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste tempo presente. Aleluia! A mesma graça que te atrai, a mesma graça que te salva, é a graça que transforma a tua vida, que muda as tuas atitudes, que faz você mudar as tuas obras. A graça que te abraça é a graça que te transforma. E você passa então a não ser mais um pecador quanto mais, mas até nas suas falhas você tem angústia nelas. E o terceiro tipo de pessoa é aquele tipo que entende não a graça como algo barato, mas entende a graça como algo precioso, que é precioso porque custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Oh, aleluia, glória a Deus. Entende que a graça me salva e me impulsiona a viver para Deus, me impulsiona a ter uma vida de boas obras. A graça que me salva é a graça que me transforma ao ponto de alguém olhar para mim e falar: como é que pode? Ele não era assim, agora é. Fulano era uma perturbação aqui em casa, pastor, já ouvi isso muitas vezes. Agora está aí, ó, uma bênção, glória a Deus. A mesma graça que te atraiu para perto de Deus é a graça poderosa para transformar você. A mesma graça que te trouxe para a casa do Pai é a graça poderosa para mudar a sua vida completamente. Segundo princípio da reforma é esse, sola gratia. O terceiro princípio, e eu já caminho para encerrar, é o sola fide, que é somente pela fé. Preste atenção nisso. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a salvação que vem por graça. Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos. Repete comigo: pela graça sois salvos. Mais uma vez: pela graça sois salvos, por meio da fé. Mais uma vez: por meio da fé. Aí Paulo continua: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é a mão que você estende para receber o presente da graça de Deus na sua vida. E foi isso que trouxe Martinho Lutero ao entendimento do que era o Evangelho, a compreensão de que pela fé, aleluia, em Cristo Jesus, eu posso viver uma vida abundante nesta terra.
Aleluia, aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer: viva não com base em sensações, mas com base na sua fé. Aleluia. Pela fé você recebe os presentes da graça de Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uma das falas mais lindas de Jesus, na minha opinião, foi aquela fala para o filho do menino que estava com problemas terríveis e os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E o homem levou o filho até Jesus e falou: tentei com os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar os demônios do menino. Ele se lança na água, no fogo, quer se matar. Se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa para me ajudar, porque os discípulos não conseguiram. O homem disse para Jesus. Aí Jesus devolve o si para ele e diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. É pela fé. É pela fé a vida com Deus, é graça pela fé. O quarto mote ou princípio da escritura da reforma protestante, eu já caminho para encerrar, é o solos Christus, ou seja, somente Cristo. Vou falar mais uma vez: somente Jesus Cristo. Jesus é o centro da nossa vida. Sabe, irmão, a gente precisa retornar a esse princípio e entender que o centro da minha vida não é o filho, não é o marido, não é a esposa. O centro da minha vida não é a igreja, não é o pastor. O centro da minha vida não é o meu carro. O centro da minha vida não é o meu dinheiro. O centro da minha vida não é a minha vida profissional. O centro da minha vida é Jesus. Sei que isso parece destoar, porque a nossa geração é uma geração muito antropocêntrica, que tenta colocar o homem no centro. São os desejos do homem que têm que ser satisfeitos. Sabe? Essa é a nossa geração, que confunde as coisas, e que pensa assim: se me faz bem não é pecado, se não me faz bem pode ser que seja pecado. E a gente vai colocando o homem no centro, o homem no centro, o homem no centro, conquistas pessoais no centro. E eu preciso te dizer que eu preciso de uma reforma, e você também, porque a gente precisa deixar Jesus no centro das nossas vidas. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. As afirmações de Jesus não dão margem para outra pessoa no centro das nossas vidas, porque num tempo de tanta pluralidade, onde as pessoas dizem assim: não, todos os caminhos levam a Deus, toda religião é legal. É nesse tempo que o Evangelho te convida a ser macho, a ser mulher e ter coragem de falar o que está na palavra, o que Jesus disse: eu sou a porta. Ele não disse eu sou uma porta, ele disse eu sou a porta, ou seja, a única. Ele não disse eu sou um caminho que leva a Deus, ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Saia daqui com essa convicção que não existem outros caminhos, só existe um, e é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Jesus precisa estar no centro. Só existe um caminho. Irmãos, não confunda Jesus com... Eu já disse isso aqui algumas vezes. Jesus não foi só, como tem gente que pensa, me perdoa a expressão, um cara legal. Como eu vi uma vez uma pessoa dizendo na televisão: Jesus foi um cara muito legal. Falei: não entendeu nada. De repente um cara legal foi Gandhi, que conseguiu libertar a Índia através do método da não violência. E nele o Martin Luther King se inspirou naquele tempo de segregação e conseguiu virar o jogo civil nos Estados Unidos e acabar com a segregação, com políticas americanas que segregavam negros de brancos. Tem muito cara legal ao longo da história. De repente Mandela, que dizem que pacificou a África do Sul. Tem muito cara legal na história. Agora, Jesus não era um cara legal. Um cara legal não diz o que Jesus dizia: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou, depois torno a tomar.
Um cara legal não diz o que Jesus dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode levantar as tuas mãos e adorar a Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo. Aleluia, todas as coisas subsistem nele. Aleluia, Jesus, que deve ser o centro da nossa vida. E o último princípio da reforma, o último sola da reforma, é o soli deo gloria, que é uma palavra, uma frase em latim, que em português a gente pode traduzir: somente a Deus a glória. Aleluia. Oh glória. Romanos 11:36, Paulo disse: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, glória pois ao nome dele. O homem é carente de adorar algo. Quando o homem não adora a Deus, ele adora estátuas. Quando ele não adora a Deus, ele adora tradições. Quando ele não adora a Deus, ele adora materializações. Ele adora um carro, adora o dinheiro. Agora eu venho nesta noite a te dizer que o único objeto genuíno, o único alvo, melhor dizendo, genuíno da sua adoração ainda é Deus. A glória é dele, o louvor é dele, é tudo por ele. Glória pois ao nome dele. Quem pode levantar as duas mãos? Aleluia, viva para a glória de Deus. Quer comais ou mais, faças tudo para a glória de Deus. Aleluia. A nossa sociedade vive hoje em busca da felicidade. Os coaches, alguns até mais sensatos, dizem assim: você precisa ser feliz, porque não é o sucesso que vai trazer felicidade, é a felicidade que vai trazer sucesso. E algumas pessoas procuram a felicidade como um fim, e isso não é inteligente. E as pessoas estão procurando viver para serem felizes. Mas eu preciso te dizer uma outra coisa: o ser humano não foi feito com um alvo, sendo esse alvo ser feliz. O ser humano não foi feito tendo como alvo principal e meta de existência o ser feliz. O ser humano foi feito como alvo principal e meta principal glorificar a Deus. E o curioso é que quando ele vive uma vida que glorifica a Deus, de forma repentina e inesperada, ele vive uma vida de felicidade plena. Fica de pé em nome de Jesus. A minha oração é que essa noite, essa mensagem produza em você o barulho que produziu em mim. Me deixou mais crente reestudar sobre a reforma. E no dia 31, quando alguém fala assim para você, porque essa cultura está sendo exportada dos Estados Unidos para cá, a gente importa quase tudo dos Estados Unidos, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim, que é a cultura do Halloween. É justamente no dia 31 de outubro. Por que isso? Porque essa cultura do Halloween nasceu entre os celtas e foi levado para os Estados Unidos através de imigrações irlandesas. Estados Unidos, um país majoritariamente cristão, celebravam a reforma com fervor, e aí o Halloween veio entrando como cultura irlandesa, se transformou em cultura americana, e o que você mais vê hoje na internet é fantasia, não sei o que, e você não vê nada da reforma. E eu louvo a Deus por essa igreja, que está relembrando isso, me dando a oportunidade de falar sobre isso. E eu quero caminhar para encerrar, orando pela sua vida e te dizendo que nós precisamos de uma reforma todo dia. Todo dia nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se a gente está vivendo pelas Escrituras, se a gente está vivendo entendendo a graça, se a gente está vivendo uma vida pela fé, se Cristo é o centro da nossa vida e se a nossa vida tem sido para a glória de Deus. Todo dia a gente tem que relembrar o sola Escritura, sola gratia, sola fides, solus Christo e soli deo gloria.
Todo dia a gente tem que lembrar se a gente está vivendo de acordo com somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Nessa noite eu quero fazer um convite para você que entrou aqui e talvez está afastado dos caminhos do Senhor, ou não é cristão e quer voltar hoje para Jesus. Você que está afastado e quer se entregar hoje para Jesus, para esse Deus maravilhoso, que tem uma obra na tua vida, que te livrou, porque tem um propósito para você. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode adorar a Deus, tem pessoas vindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por essas vidas, mas se você também quer fazer como esse casal, vir à frente e se entregar para Deus, esse Deus maravilhoso, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Não sou eu, é Jesus que está tocando no teu coração nesse momento e te fazendo o convite. Vem para Ele, sai do seu lugar e vem à frente. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar você, Ele quer te dar uma nova vida nele. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja estende as mãos para cá em nome de Jesus. Nós queremos orar por este casal que está voltando hoje para Jesus, se entregando hoje para Jesus. Nós vamos orar, mas tem mais alguém? Agora é a sua hora. Sai do seu lugar e vem, eu já vou orar. É a oportunidade que pode mudar a história da sua vida. Sai do seu lugar e vem. Aleluia, aleluia. Estende as mãos para cá em nome de Jesus. Ó Pai, neste momento nós te entregamos este casal que veio à frente, que compreendeu a tua palavra, que a salvação é graça concedida por Jesus, favor imerecido, e a gente só precisa ter fé e receber e acreditar nesta salvação em Cristo. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, perdoa os pecados. Nós te pedimos nesse momento, começa a transformar, como o Senhor já tem transformado para eles estarem aqui essa noite. Continua operando como o Senhor já tem operado para esse momento chegar. Quantas vezes o Senhor já falou com esse homem, com essa mulher, que tem uma obra na vida deles. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, se manifesta nesse casal, que eles saiam daqui cheios da tua presença, que eles saiam daqui diferentes, que todo sentimento de mágoa seja extirpado, seja arrancado, que todo sentimento de rancor seja arrancado, Senhor, que todo levante do diabo contra essa família, contra esse casal, seja quebrado em nome de Jesus. Que de hoje em diante o teu nome seja glorificado. Você louva a Deus por a vida desse casal e pode adorar a Deus por eles. Que Deus vos abençoe. Pastor Alessandro, sobe aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esse filho e essa filha que estão voltando hoje. Você pode adorar a Deus porque há uma festa no céu nesse momento. Você pode levantar as tuas mãos e dizer glória a Deus.